Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos aí do nosso grupo Propósito. Hoje, Salmo de número 22, um dos salmos mais messiânicos de todos que nós temos. E eu gostaria de apresentar para você aqui em detalhes aspectos messiânicos desse salmo. O que é o salmo messiânico? É um salmo onde nós encontramos a correspondência das palavras ou dos atos, dos acontecimentos em Jesus Cristo, na história de Jesus Cristo. Vamos lá? Começando aí no versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a fala de Jesus que está em Mateus 27, versículo 46, onde Jesus experimenta o abandono de Deus. Isso mesmo, Deus abandonou Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus condenou o pecado na carne de Cristo, para que ele fosse o pagamento, a propiciação pelos nossos pecados. Ele experimentou exatamente a consequência do pecado. O nosso pecado nos separa de Deus e Cristo na cruz ficou separado de Deus, experimentando a dor, a morte e o inferno no meu e no seu lugar. Aquilo que para mim e para você era para sofrermos por toda a eternidade, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós e recebeu em si mesmo o pagamento da minha dívida e da sua. Aí, meu querido irmão, nós olhamos para o texto e vamos ver humilhação e escárnio a partir do versículo 6, que é um outro aspecto da vida também de Jesus Cristo. Por exemplo, o texto nos diz assim: eu sou como verme, opróbrio dos homens e desprezado por todo o povo. Todos que me veem zombam de mim. Lembra que os soldados fizeram para Jesus? Aquela coroa de espinho, aquele manto vermelho. Meneiam a cabeça, confiou no Senhor, livre-o ele. O pessoal dizia na cruz: salve, pois nele tem prazer. Preste atenção, meu querido irmão. Um salmo que aponta claramente para aquilo que Jesus passou. Esse salmo não é de Davi? Sim. Davi estava passando por um momento de muita tribulação e, sem saber, inspirado pelo Espírito Santo, ele já estava trazendo um salmo messiânico que se cumpriria na vida de Jesus. Versículo 9 em diante, ele declara: contudo, o Senhor que me fez nascer, me preservar estando no seio da minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Jesus Cristo foi gerado por obra do Espírito Santo, em uma mulher virgem e consagrado ao Senhor desde o ventre. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acude. Outro aspecto messiânico. No dia da crucificação, o que aconteceu? Feriram o pastor e as ovelhas, ó. Todos os apóstolos, com exceção de João, abandonaram o Senhor Jesus e ele ficou sozinho, cercado por poderosos. Primeiro o Sinédrio, depois Pilatos, Herodes, Pilatos novamente, depois jogou para o povo então decidiu e clamou por sua crucificação. Eles queriam devorá-lo, como diz o versículo 13, contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. E olha aqui o aspecto messiânico narrado nesse salmo, muitos e muitos anos, centenas, milhares de anos antes de Cristo ter vindo. Olha que o salmista ele diz assim: derramei-me como água e todos os meus ossos desconjuntaram, meu corpo fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Você lembra a angústia de Jesus ao ponto de suar gotas de sangue? Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua me apega ao céu da boca. Em um determinado momento na cruz, Jesus disse: tenho sede. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, malfeitores, transpassaram minhas mãos e os pés, ou seja, meus pés e minhas mãos foram furados, foram transpassados. Posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando, me encarando. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Então preste atenção, meu irmão. Tem gente ainda que não acredita que a Bíblia é verdadeira. Como pode a palavra de Deus se cumprir de uma maneira tão clara na vida de Jesus Cristo, com vários personagens envolvidos? Você pode perceber aqui que os soldados romanos, por exemplo, que não conheciam as Escrituras a fundo, fizeram exatamente o que o texto aqui diz. Jesus, ele mostrou claramente que este salmo apontava para ele. Então, o que Davi sofre antes, ele está sofrendo na semelhança do que Cristo sofreria. Na verdade, irmãos, todos nós somos chamados para esse propósito, para nos assemelharmos a Cristo em sua morte. Nós sofremos pela causa de Deus, por aquilo que Deus deseja que façamos, pela obediência. Assim também, Jesus se entregou, se fez obediente até a morte, morte de cruz, e se entregou por nós. Ele continua dizendo: livra a minha alma da espada, das presas do cão, salva-me das fauces do leão. E aí, meus irmãos, tem um aspecto aqui desse texto que eu acho interessante, que a gente pode aplicar à ressurreição. Jesus, ao ressurgir, ele continua proclamando a vontade do Pai e falando do reino. Salmo 22, versículo 22, ele diz: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, glorificai, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Pelo contrário, Deus mudou a sorte de Cristo, ressuscitando dos mortos. Não ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Detive em meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Olha só, meu querido irmão, o texto aqui diz que os sofredores hão de comer e fartar-se e louvarão o Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração.
Cristo ressuscitou dos mortos. Lembrar-se-ão do Senhor e se converterão os confins da terra. Perceba que o salmo messiânico fala de alguém que vive para sempre, é, que fala de conversão até os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e é ele quem governa as nações. Olha aí, Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ressurgiu em glória e voltará em poder. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, como a Bíblia diz, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A posteridade o servirá, e falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem fez. Irmãos, que palavra maravilhosa. O Salmo 22 aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você explica isso, meu irmão? Tantos anos depois, centenas, milhares de anos depois, Cristo vem e vive tudo isso por mim e por você. Você pode pensar assim, mas Cristo talvez deu uma forçada, ele decorou as frases, ele criou o cenário. Não, irmãos, tinha muitas pessoas envolvidas em tudo isso. Mas para provar que a Bíblia testifica do Messias, está aqui um salmo inteiro que fala sobre a vida, a obra, a morte e a ressurreição e o propósito de tudo isso, do senhorio de Cristo. Nós que o servimos, nós que nos prostramos diante dele, e um dia todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um grande beijo, meu irmão. Eu espero que você leia esse salmo muitas e muitas e muitas vezes, porque é impossível esgotá-lo no tempo que nós temos. E continue aí a encontrar referências que falam, que trazem uma luz sobre tudo aquilo que Jesus viveu, sofreu, no nosso lugar aqui, enquanto esteve entre nós. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.